cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma grande alegria estar nesta quarta-feira, abrindo esse maravilhoso culto online, para que todos os irmãos estejam em seus lares, aí glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor e dando glória. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 121: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquejará. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, que nos momentos difíceis, a cada vento que passa, que vem contra nós, que nós devemos pedir o nosso socorro ao Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos proteger. Ele é o único que pode ali estar nos abençoando. Então, irmão, não é por causa da epidemia que aí está passando, que estamos passando aí, não é por causa que a cada vento virá sobre nós, que nós deixamos de adorar ao Senhor, que nós deixaremos de exaltar ao Senhor, que deixaremos de se alegrar na presença de Deus. Então, irmãos, vamos continuar firme. Deixa o vento que for vir, mas vamos ser firmes na presença de Deus. Amém? Não deixe vento nenhum, não deixe epidemia nenhum nos desanimar, mas sim, tudo isso que está vindo contra nós, é para nós não se entristecer, mas sim para nós se alegrar a cada dia mais na presença de Deus. Amém? Eu me rendo.
neste lar, Espírito Santo. Espírito, sopra a tua vida. Graça e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esta live da Quarta Free. Eu tenho a certeza que Deus já começou a falar ao seu coração através dos louvores que foi ministrado, e Ele continuará falando através da palavra dEle. Olha, eu chamo a sua atenção, não saia daí, acompanhe essa ministração que o Espírito Santo vai falar ao nosso espírito. Enquanto isso, convide os seus amigos, convide os seus familiares, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Olha, só existe um nome que
sobre todo nome, que salva, que cura e que liberta. E nós vamos falar sobre o nome dele hoje. O nome de quem? O nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele quem saiu do trono dos céus, desceu à terra, se fez homem, se fez carne, para nos salvar, para nos redimir, para nos purificar de todo e qualquer tipo de pecado. Então é sobre a salvação que eu quero ministrar ao seu coração. Foi o que Deus ministrou ao meu, e nós temos a certeza que você vai ser abençoado, agraciado, para a honra e para a glória de Deus. Eu convido você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, a abrir a sua Bíblia, ou você faz um esboço, faz uma marcação, que nós iremos ler alguns versículos e depois você continue meditando, que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu espírito. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo também de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo também de 16, que na palavra de Deus diz assim, ó: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela, assim, por muitos dias. Mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E na mesma hora ele saiu. E vendo os seus senhores que a sua presença de lucro tinha acabado, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito a receber e nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram espancá-los com varas. Depois de os espancarem muito, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e se soltaram as correntes de todos. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Porém, Paulo bradou: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-o para fora, disse: senhores, que me é necessário para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os de sua casa. E ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite e lavou as suas feridas, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Observe que a Bíblia, ela está nos relatando uma história sobre a salvação, sobre um carcereiro que ele foi ali orientado a cuidar de Paulo e Silas na prisão, a não permitir em nenhum momento com que eles saíssem daquele lugar. Mas o que me chama muita atenção é que Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de quem? A vontade de Deus. Quando eles estavam fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo revelou que naquela moça que estava com o espírito de adivinhação, ali era um espírito maligno. Observe que Paulo disse, ordenou aquele espírito imundo: eu te ordeno que você saia daí agora. E o espírito imediatamente saiu e ela ficou liberta. Aquele espírito trazia rendas aos seus senhores, aos patrões daquela moça. E quando a fonte deles secaram, porque o Espírito de Deus entrou naquele momento, eles ficaram
injuriados, levaram Paulo e Silas para serem julgados pelos magistrados, para que eles fossem condenados. Eles foram condenados àquela prisão. Olhando para esta história, Paulo e Silas só fizeram o que Deus queria. Quantas das vezes nós fazemos o que Deus quer e o inimigo se levanta de uma tal maneira, tentando fazer com que nós venhamos parar. Mas observe que Paulo e Silas, eles tinham um objetivo a alcançar. Qual que é o objetivo? É a salvação. É assim que nós temos que olhar hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós temos que olhar para a salvação, o plano perfeito. Jesus saiu do trono do céu, desceu na terra. Ele sabia que ele ia ser crucificado na cruz do Calvário. Ele sabia que ele ia ser humilhado. Ele sabia que ele ia sofrer. Mas ele veio com amor, com alegria, e assim se cumpriu tudo aquilo que fora dito. O que eu quero que você entenda é que às vezes Deus permite com que nós passamos algumas situações para nos aproximarmos mais dele. Observe que Paulo e Silas estavam na prisão, porém eles não reclamavam de estar ali por causa do evangelho. Eles, pelo contrário, eles glorificavam e cantavam a Deus louvores. Eles estavam alegres, sabendo que Deus ia entrar com a provisão na vida deles. Nós, nos dias de hoje, estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos em que pessoas têm se perdido, momentos em que pessoas estão perdendo a salvação, desperdiçando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por quê? Por momentos difíceis na qual a igreja, nós temos passado. Existem pessoas que foram libertas pelo Espírito de Deus, mas por causa de situações que têm se levantado, elas têm saído da presença e voltado para a vida antiga. Quando Cristo derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos uma vida e vida com abundância. Mas a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então ele não quer que eu seja salvo, ele não quer que você seja salvo, ele não quer que a sua família seja tocada pelo poder de Deus, ele não quer que os seus filhos sejam salvos. Mas eu quero te chamar a sua atenção e deixar bem claro para você que o inimigo não tem poder algum sobre a minha vida, também sobre a sua. Nós estamos sob a autoridade de Jesus Cristo. É Ele quem tem todo o poder. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O plano perfeito foi a salvação que Ele veio nos trazer. E continuando ainda, aquele carcereiro, ele ficou assustado, porque ele sofreria uma punição, porque deixou os presos escaparem. Mas isso era algo que não estava mais no controle dele, isso era algo que estava no controle de Deus. Observe que ele ficou alvoroçado e falou: meu Deus, vou pegar aqui a espada e vou me matar. E imediatamente Paulo brada e fala assim: não faça isso. E ele ficou maravilhado porque Paulo e Silas foram libertos. Não foi pelo homem, mas sim pelo mestre. E observe que aquele momento foi algo tão impactante na vida dele, que ele imediatamente disse: Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 31, que Paulo disse: e eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em momentos difíceis, nós temos que continuar crendo naquele que foi crucificado, naquele que ressuscitou, naquele que vive hoje e para todo sempre. Não se perca diante das adversidades, não se perca diante das circunstâncias, continue crendo. Mas pastor, eu não estou vendo o milagre acontecer na minha vida. Você não precisa ver, meu querido, você só precisa obedecer. Você só precisa estar debaixo da palavra de Deus. Você só precisa estar cumprindo aquilo que Jesus quer que você faça. Você já perguntou para Ele o que você precisa fazer para que você chegue à sua salvação? Você já perguntou para Ele o que é necessário você renunciar para que você possa chegar aonde Ele quer que você chegue? Por que eu falo isso para você? Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que não renunciar a tudo não pode ser chamado de discípulo do Senhor.
Existem pessoas que estão perdendo a salvação por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro estão mentindo, estão enganando, estão roubando, estão matando. Existem pessoas que não querem deixar os prazeres da carne lá fora e estão perdendo a sua salvação por tão pouco. Quantas pessoas queriam conhecer o Jesus que hoje nós conhecemos? Quantas pessoas querem ser curadas, querem ser tocadas, querem ser impactadas pelo poder dele, mas não têm forças? O que eu quero que você aprenda nesta noite, meu querido? Eu quero que você aprenda que onde você estiver, Deus vai usar a sua vida para que a salvação chegue naquela casa. Era um momento de desespero, era um momento de angústia, era um momento para Paulo e Silas estarem reclamando de tudo e de todos, mas não, eles souberam aproveitar o momento. Eles clamaram àquele quem podia fazer o milagre, eles invocaram o poder de Deus, e o poder de Deus se manifestou. Tanto é que os cárceres, eles foram abalados, e ali eles foram libertos. Mas tudo isso Deus permitiu com um propósito, com um objetivo de alcançar a vida daquele carcereiro. Observe aqui no versículo 32, que ele diz assim, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos de sua casa, e ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite, e lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O que eu quero te dizer? Talvez você esteja se questionando, se perguntando, talvez você esteja se mutilando, dizendo que você é o culpado, dizendo que tudo que está acontecendo é porque você errou. Ei, para com isso. Não fique se questionando, não fique perguntando porque Paulo e Silas estavam naquele lugar. Não foi porque eles erraram, foi porque Deus permitiu com que eles entrassem. E tinha um objetivo, já foi dito, tinha um objetivo que era alcançar a vida daquele homem. Olha para o cenário da sua vida nesta noite e pergunte a Deus o que Ele quer que você faça nesse cenário que você está vivendo hoje. Existem pessoas que por causa da pandemia estão tirando suas próprias vidas. Existem pessoas que já não acreditam mais no milagre. Existem pessoas que não têm fé mais o suficiente para continuar buscando a Deus e Ele fazer um milagre acontecer. Mas a Bíblia nos diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Não deixe o seu amor esfriar. O plano de salvação foi um plano perfeito, sem falha alguma. Ele desceu, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele cresceu como uma criança comum, ele se tornou um adolescente, se tornou um adulto, se tornou um homem. E quando chegou o exato momento que ele sabia que ele partiria, porque a obra dele estava concluída, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e sem fazer questionamento algum, sem merecer nada, ele disse: está consumado. A Bíblia, ela vai nos dizer lá em Lucas, no capítulo de número 19, marque aí no seu esboço ou abra a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de número 7. Lucas 19, versículo 7, que diz assim, uma outra história de uma salvação que chegou a uma casa. Sempre Deus tem um propósito. Está doendo um pouquinho? Deus tem um propósito nessa dor. Olha o que diz o versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Observe que a Bíblia
no versículo 1 até o versículo 10, está contando a história de um republicano, de um homem chamado Zaqueu, um homem que cobrava impostos, um homem que tirava além daquilo que lhe era justo, um homem que cobrava além do que era correto ser cobrado. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos diz, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu erro, e ele diz ao mestre que vai restituir 4 vezes mais, além daquilo que ele cobrou daquelas pessoas. O que eu quero que você entenda? Zaqueu, um homem errado, estava numa figueira, Jesus passou ali, ele despertou a atenção de Jesus. Jesus disse para ele: Zaqueu, desça depressa, que hoje me convém ir na tua casa. Observe que ele despertou algo em Jesus, e é isso que eu quero que você entenda. Desperta algo em Deus. Talvez você esteja buscando a salvação do seu marido, embora nós sabemos que a salvação é algo individual, mas nós que temos que provocar o agir do Espírito Santo. E como é que nós provocamos? Através da nossa intercessão, através da nossa oração, através da nossa busca, através da nossa consagração. Jesus entrou naquela casa, Zaqueu imediatamente se arrependeu dos seus pecados. Quando Jesus entra em algum lugar, a presença dele é tão notória, é tão sobrenatural, que cadeias são quebradas, que os enfermos são curados, que pessoas são libertas, que pessoas são transformadas, que pessoas são impactadas pelo poder dele. Observe que Jesus ainda disse: porque o Filho do Homem não veio para buscar, e sim para salvar o que se havia perdido. Como eu disse, talvez você esteja se mutilando, se preocupando, talvez você esteja se magoando, se machucando, se questionando o porquê que tanta coisa tem acontecido. Querido, entenda o propósito que Deus tem. Deus quer que você se achegue a Ele. Deus quer que você o busque Ele em espírito e em verdade. Na onde você se encontra hoje, Deus quer usar a sua vida para salvar pessoas. Ah, mas eu não sei falar. Não precisa você saber, quem fala por você é o Espírito Santo. Ah, mas eu não sei fazer isso, quem faz é o próprio Deus. Você só precisa se colocar à disposição do reino. E olha aí o que diz em Lucas capítulo 5, no verso de número 31. Lucas 5:31, que diz assim: e Jesus respondeu-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, meus queridos, a salvação, ela é algo individual, ela é algo coletivo. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Nem todos vão conseguir alcançar. Muitos já partiram. Alguns partiram salvos, outros, infelizmente, não foram salvos. Mas por que não foram salvos? Oportunidade teve. Deus usa as coisas simples para falar ao nosso coração. Basta com que nós estejamos sedentos. Basta com que nós estejamos querendo realmente a transformação. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu só vou para a igreja quando eu parar de praticar tal ato. Eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer isso. Ei, eu chamo a sua atenção. Você que pensa assim como eu também pensava um dia. Eu pensava comigo: quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Irmãos, um determinado dia, quando Jesus marcou o encontro, eu fui buscar a minha esposa na porta da igreja, porque eu não entrava, só buscava ela na porta. Um dia uma irmã me convidou: vamos entrar. Eu falei: não vou, vamos. E ficou aquela: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Acabei entrando. E ali o Espírito Santo me pegou. E daquele momento em diante ele começou a transformação. Daquele momento em diante ele começou a me moldar. Doeu? Lógico que dói. Mas aqui nós estamos para anunciar as boas novas. Aqui nós estamos firmes e fortes na presença dele, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. É isso que ele quer fazer com você. Ele quer que você venha se aproximar mais dele.
a salvação chegou na minha casa. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso te dizer, com todas as letras, que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não quero que você receba essa palavra e você vá sair por aí sem controle algum, querendo convencer as pessoas, porque a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é de Deus, e quem convence é o Espírito Santo, é Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. É isso que eu quero que você entenda. A salvação ela é algo para todos, mas nós temos que estarmos dispostos a renunciar aquilo que tem que ser renunciado, a voltar ao centro da vontade de Deus, para que ela venha chegar na minha casa. Deus, Ele faz os milagres, mas é nós que temos que provocar esses milagres. E eu quero compartilhar com vocês, aqui na minha Bíblia, ela tem umas características na qual Jesus, Ele veio ao mundo para fazer. E que diz assim, para salvar os pecados, dos pecados, que está lá em Mateus 1:21, ser rei dos judeus, João 18:37, para cumprir a lei, Mateus 5:17, para chamar os pecadores ao arrependimento, Mateus 9, versículo 13, para trazer a divisão, Mateus 10:34, para dar descanso, Mateus 11:28, para salvar da destruição, que está lá em Lucas 9:56, para dar vida para a igreja, que está lá em Éfesos 5, versículo 26, para redimir da iniquidade, está lá em Tito 2,14, para buscar e salvar os perdidos, para fazer uma nova aliança, para aniquilar o pecado, para sofrer pelos homens, para resgatar os homens, pregar e curar, para salvar o mundo e não condená-lo, para enviar o fogo sobre a terra, para ser salvação, para batizar no Espírito Santo, para libertar do mal, para trazer o juízo, para dar vida em abundância, para carregar sobre si a doença, para ser luz do mundo, para dar vida eterna, para ministrar aos homens, para trazer a graça e verdade, para fazer a vontade de Deus, para destruir as obras de Satanás, para ser um exemplo, para morrer pelos pecados, para purificar para si um corpo especial. Então são 32 atribuições bíblicas que estão respaldadas na Bíblia, que Jesus veio para que nós sejamos tocados e impactados. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não tenho exemplo para isso. Olhe para Jesus. Não perca a sua salvação, não perca a salvação da sua casa, da sua família, por causa de detalhes. Existem pessoas saindo do templo, existem pessoas saindo da igreja, porque se chateou com o irmão, porque se chateou com a irmã, porque se chateou com o pastor, com a pastora. Ei, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós podemos a qualquer momento errar. Nós podemos falar alguma coisa que você não vai aceitar naquele momento, mas é por quê? Porque Deus também Ele tem nos cobrado. Então o que eu quero que você entenda, não perca a sua salvação por qualquer coisa. Busque a ela em todo o tempo, se santifique. A Bíblia fala que somente os limpos de coração verão ao Senhor. Não desperdice o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, Ele veio para mim, Ele veio para você. Outrora eu estava no pecado, sujo, outrora eu estava preso nas obras de Satanás, mas Cristo me libertou, Cristo me transformou, e hoje eu estou aqui para que você seja tocado para isso, para que você também seja liberto, para que você também seja transformado, para que você também seja tocado. Mas o que eu devo fazer? Simplesmente abrir o seu coração, fazer uma oração sincera neste momento e pedir a Ele que entre na sua casa, pedir a Ele que entre no seu coração, pedir a Ele que tire da sua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Quando nós aceitamos Jesus, nós não fazemos mais a nossa vontade, e sim a vontade dEle. Então, de onde quer que você esteja, eu quero que você pare um pouco. Nós vamos orar para que você seja abençoado, para que você seja tocado.
Talvez você esteja no pecado até hoje. Talvez você está igual o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro lá no mundo. Não estou te julgando, não estou apontando o seu erro, não estou falando das suas falhas, porque eu também sou falho. Estou falando de um Deus que desceu na terra, que foi crucificado por amor a mim e por amor a você. Estou falando de um Deus que cura os enfermos. Estou falando de um Deus que liberta o cativo. Então eu te convido a, neste momento, você fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, de onde quer que você esteja. Nós vamos orar para que Deus venha entrar com a salvação na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, para que Ele venha entrar com o poder dEle. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar um pouquinho. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, é que a Tua palavra ela foi semeada aos corações. Nós podemos, ó Pai, observar que o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo e Silas quando eles estavam naquele cárcere, presos. O inimigo, Pai, estava feliz porque achou que tinha conquistado, achou que tinha prendido eles, que a obra do Senhor ia parar naquele instante. Mas eles não sabiam que o objetivo principal do Senhor era que a salvação chegasse naquele carcereiro. Nós podemos, Pai, observar que a obra do Senhor ela é perfeita. Nós também, Pai, meditamos aqui um pouco na Tua palavra e podemos ver que a salvação também chegou na casa de Zaqueu. O homem republicano, o homem que defraudava ali as pessoas, que cobrava um pouco a mais daqueles homens e mulheres. Mas quando o Senhor chegou naquela casa, o Senhor transformou a vida de Zaqueu. Ele pediu perdão ao Senhor, se humilhou na Tua presença e disse a Ti, Pai, que restituiria aqueles homens 4 vezes mais do que ele tinha cobrado. Então nós podemos entender que quando o Senhor entra em qualquer tipo de situação, algo notório, algo grande acontece. É nesta noite que eu peço que o Senhor entre no coração deste meu irmão, que o Senhor entre, Pai, no coração dessa minha irmã, que o Senhor, meu Deus, faça com que a salvação do Senhor chegue nessa casa, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez, Pai, este homem, essa mulher já não aguenta mais orar, já não aguenta mais clamar ao Senhor, e o inimigo tem tentado minar a fé. Mas nós usamos, Pai, a autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos e paralisamos toda e qualquer obra do mal. Destruímos e ordenamos. Assim como Paulo ordenou aquele espírito imundo para que fosse embora, nós ordenamos agora que caia por terra, que bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vá embora, desapareça, para nunca mais voltar. Ó Deus, visite esse chefe de família. Dá, Pai, o consolo, as estratégias necessárias para que possam, Pai, estar no centro da Tua vontade. É assim que nós te glorificamos, Pai, na beleza da Tua santidade, hoje e por todos os dias de nossas vidas. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra em seu coração, uma palavra de exortação, porém uma palavra de amor, porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem Ele ama. Se você se sentiu repreendido, se Deus falou ao teu espírito para que você venha mudar algumas condutas, sinta-se feliz, porque Jesus te ama. Ele só repreende quem Ele ama. Então hoje Ele te exortou, Ele te repreendeu, é porque Ele quer concluir o plano de salvação na sua casa, na sua família. Amém? Então nós vamos ficando por aqui, que de onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, receba um beijo ao seu coração e continue acompanhando as programações. Sexta-feira, sala de oração, não perca, vai ser algo tremendo, algo power, você vai sentir o mover e a transformação de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, Shalom Adonai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Só a ele seja dada a glória, aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Irmãos, vocês viram que palavra maravilhosa que nós ouvimos hoje? Uma palavra que desceu do céu, uma palavra que veio para alegrar os nossos corações. Eu peço para que os irmãos se inscrevam no canal, dê um joinha, né? Para que a cada quarta-feira, a cada domingo, nós possamos estar aí levando a palavra do Senhor até você. Amém? Vamos aí para o nosso momento das ofertas, né? No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei os devoradores, para que não vós consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vós será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
e todas as nações vós chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não é porque a igreja ela está fechada que você não possa entregar o seu dízimo, não possa entregar as suas ofertas. Você pode sim, você pode depositar o seu dízimo, você pode depositar as suas ofertas quando você for tocado no seu coração. Você pode pegar o número da conta que está nesse envelope e até a agência e depositar a sua oferta. Você pode ir ali na Caixa Econômica Federal, agência 2019, operadora 003, conta corrente 317-8. Repetindo, agência 2019, operadora 003, conta corrente 317-8. E ali depositar suas ofertas, depositar o seu dízimo, para que você seja cada dia mais abençoado. Porque a igreja, ela precisa de você. Temos aí o aluguel do prédio, temos aí a energia do prédio, temos a água e temos aí os gastos que a igreja tem a cada mês, e tudo isso depende de cada um de nós. Então, meus irmãos, não pare porque a igreja está fechada, você vai também fechar as suas mãos e deixar a igreja de qualquer jeito. Não, continue ofertando, continue dizimando, continue aí abençoando a casa de Deus, para que você possa ser abençoado também. Não é de qualquer maneira que o homem e a mulher de Deus deva viver, mas sim a mesma unção que você viveu aqui na igreja, quando a igreja estava aberta, nas quartas, nos domingos, nas sexta-feira, você também deve viver, continuar vivendo com essa unção junto de você, dentro do teu coração, sendo uma pessoa abençoada e abençoadora, abençoando a casa de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço aí do Diácono Aparecido, e que as graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre você, a sua casa e a sua vida. Até a próxima, se assim Deus permitir. Um abraço a todos os irmãos.